Meus queridos colegas, engenheiros, arquitetos, construtores, o vídeo de hoje é sobre reequilíbrio da equação econômico-financeira, o reequilíbrio contratual. Previsto na Constituição Federal e também na Lei de Licitações, a nossa 8.666, de 21 de junho de 1993. Esse tema ele é pouco explorado. Muitas vezes os particulares eles acabam arcando com prejuízos. Prejuízos por quê? Prejuízos porque ocorre um aumento do material. Nós temos muitos materiais hoje que oscilam em decorrência e principalmente das altas do dólar. Nós temos também os famosos erros de planilha. Eu vou aprofundar esse assunto aqui. Erros de planilha. Não é incomum o empreiteiro estar executando um empreendimento, está lá, por exemplo, previsto 1.500 metros quadrados de laje na planilha orçamentária e ele acaba executando 1.800, uma quantidade maior que isso. E aí quando ele solicita aí o aditivo contra o tão temido aditivo de obras, que já faz com que os tribunais de contas abram o olho, o que está acontecendo, aquela prefeitura, aquele órgão público autorizou aí um aditivo de obras. Então, muitas vezes o órgão público acaba tendo receio, acaba tendo medo de conceder esse aumento e diz para o empreiteiro, você tinha a obrigação de ter analisado todo o processo antes. Vamos fazer uma análise disso daí. Primeiro, quais são os princípios norteadores da administração pública? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Olha esse último aqui, ó. Eficiência. Eu acho que 3 aqui são letra morta, mas a gente pode explorar, pegar o princípio da eficiência e trazer à tona. Dizer, não, o que é a eficiência para o agente público? Não é o simples ato de fazer, é o de fazer bem feito. Então veja que o agente público ele tem a obrigação de fazer bem feito. Além do mais, a Lei de Licitações, a 8666, ela prevê que a planilha que consta no edital deve ser aquela que corresponda exatamente aos quantitativos reais. O que esse texto, o que essa redação quer dizer? Que a planilha tem que estar correta. E aí você alia com o princípio da justa remuneração, onde você não pode, você particular, você não pode superfaturar, é crime. Mas o órgão público também não pode enriquecer ilicitamente em decorrência da bancarrota ou do prejuízo de um particular. Então não é você que tem que fazer a revisão, não. A planilha é que tem que corresponder à realidade. Se a planilha estiver errado, o particular tem sim o direito ao reequilíbrio contratual. Uma vez estive em uma palestra com os profissionais do Tribunal de Contas da União. Ao final da palestra, fiz a seguinte pergunta. Em caso de erro de planilha, quem deve ser responsabilizado? E eles me responderam de uma forma que me desagradou, me impactou, me chocou, mas eles responderam que o profissional que assina aquela planilha deve ser responsabilizado. Acontece que esse profissional, ele está respondendo por um órgão, por uma instituição. Então a instituição tem que promover o reequilíbrio contratual. E eles dizem assim, você deveria ter analisado o edital, você deveria ter visto isso antes. Isso é uma grande conversa fiada, isso é uma grande mentira, porque eles têm a obrigação de seguir o princípio da eficiência. O profissional que elaborou o projeto, que elaborou planilha, que elaborou o memorial descritivo, os profissionais que estiveram envolvidos na fase interna da licitação levaram meses para elaborarem aqueles documentos e elaboraram recebendo salários. E muitas vezes é usado esse argumento para o particular que tem 1 semana, 10 dias, 3 dias para elaborar a documentação. No meu caso, já cheguei a atender empresas que participavam de 2, 3 licitações por dia. Não dá para gente, nós não temos
a obrigação de refazer o trabalho que o profissional recebeu para fazer, que teve meses para fazer e que existe lei, existem também princípios constitucionais, que eu acabei de citar aqui, a eficiência e a justa remuneração. Nós não precisamos, nós não somos obrigados, o particular não é obrigado a refazer o trabalho que a instituição pagou um outro profissional para executá-lo de forma correta. Então, existe sim o direito ao particular do reequilíbrio em se tratando de erro de planilha. Você deve pleitear isso administrativamente. Não conseguiu, via judiciária. Então, a cobrança junto aí aos mecanismos apropriados para isso, com certeza, vão usar aí de seriedade, razoabilidade e vão conceder em função de tudo isso que eu estou falando aqui. E aí você tem os outros casos, que são o aumento de preço, ou então uma situação, o fiscal da obra, não aceito isso aqui, eu quero essa outra especificação. Não, mas você orçou isso aqui, ó. Eu não consigo comprar essa especificação que você está pedindo agora, você tinha que ter visto isso. Não tinha não. Ele está direcionando para uma outra marca, está direcionando para uma especificação, muitas vezes até prevista no edital. Não tem problema que está no edital. A planilha tem que estar correta. O que vincula você ao contrato é a planilha. Não é memorial descritivo, não é edital, nada. É a planilha. O teu contrato é financeiro. Então, qualquer documento deve ser tratado de uma forma hierarquicamente inferior à planilha orçamentária. Ela é a líder. É ela que comanda, é ela que norteia o contrato administrativo. Vou dizer uma coisa para vocês. Nós temos muitos escândalos de corrupção. Aí onde as empresas repassam 2%, 3%, 5%. Escândalos. Deve acontecer muito pouco por aí, né? Mas já aconteceu. Agora eu vou dizer um negócio. E dizem que o dinheiro da corrupção, se não tivesse, daria para aplicar em muita coisa. Escutem o que eu vou falar. Se os contratos fossem todos reequilibrados e pagassem aquilo que é justo para as empreiteiras, faltaria muito dinheiro para o governo. O governo estaria devendo muito dinheiro às empresas, estaria devendo muito dinheiro aos particulares. Então, o dia que colocarem tudo isso na balança, reequilibrarem e pagarem aquilo que é justo às empresas, e estou me referindo, obviamente, isso aqui é um canal de engenharia, estou me referindo à engenharia, vai faltar muito mais dinheiro do que sobrar, que alegam que a corrupção leva tantos por cento. As empresas, em geral, levam muito mais calote do que esse montante aí que se afirma de desvio. E por último, em se tratando aí de reequilíbrio contratual, nós temos a figura, o dispositivo do reajuste, que esse sim é anual e é previsto no edital, é obrigação, está na lei de licitações, é obrigação estar previsto no edital esse dispositivo de reajuste, geralmente vinculado aí a um índice governamental, a um índice oficial. Então, passado um ano, aquele índice que deve ser aí o acúmulo da inflação, o acúmulo dos aumentos decorrido na construção civil ou se tratando de obras de pavimentos, nós temos aí as tabelas desse setor, então é aplicado automaticamente, mas ele não se confunde com outras figuras. Então você teve erro de planilha, tem que atualizar, tem que receber aquilo lá. O dólar subiu e você está com 2 meses de contrato, tem que ter um reequilíbrio. Isso é constitucional. O reequilíbrio da equação econômico-financeira é constitucional, não é nem legal. Não tem nada que se sobreponha hierarquicamente em termos de legislação à Constituição Federal. Eu vou estar trazendo muito mais dicas aí em se tratando de licitações e contratos públicos para poder sempre estar ajudando, auxiliando os nossos construtores, os nossos empreiteiros, são tão mal vistos na sociedade, mas com certeza foram figuras básicas, foram figuras
primordiais, foram figuras valiosíssimas na construção de tudo o que nós temos hoje no nosso Brasil. O meu recado de hoje, eu me chamo Luciano Andrei Schaller, sou perito de engenharia. Se você gostou, curta, compartilhe, inscreva-se e acione o sininho de notificações. Muito obrigado.